Lucas 23:46. E clamando Jesus em alta voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O que é o espírito humano? Jesus, antes de dar o seu último suspiro, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas o que é o espírito humano? Como é que a gente entende? Como é que a gente consegue conceber um ser feito de corpo e de espírito? Então, ao longo da história, principalmente na era teológica, o estudo que a gente diz é que o homem é feito por corpo, por alma e por espírito. Mas hoje eu não quero me ater aqui ao corpo e nem à alma. Quero falar do espírito. Então, o que é o espírito humano? O espírito humano é aquilo que dá vida ao corpo. Então, Tiago 2,26 diz: Como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras também é morta. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que o espírito é aquilo que dá vida ao corpo. Se formos pegar as escrituras sagradas, as escrituras nos mostram o quê? De que Deus sopra no homem o espírito, a vida. Mas o que realmente ele significa? Então, se nós formos fazer um estudo mais apurado, mais detalhado sobre o espírito, nós vamos entender que é alguma coisa que veio da parte de Deus para dar vida ao corpo e com isso formar o ser humano. Mas o corpo, segundo as escrituras, Deus pega o barro, forma ali um boneco do pó da terra. Então o corpo, ele é desse plano. O corpo é barro. O corpo é algo que desaparece, que se dissolve. Por quê? Porque o corpo, ele é do espaço-tempo. Quando a gente vai falar de espaço-tempo, o que isso significa? É um espaço dentro de um tempo que a gente denomina como presente, passado e futuro. Então, o meu passado, que eu já não posso mais mexer, mas eu não tenho como mudá-lo. O presente, que é o que eu vivo hoje, e o futuro é o que virá amanhã. Então você perceba que o corpo, ele sofre a ação do tempo, dentro desse espaço-tempo. Então, se você pegar um espelho hoje e você se olhar, e você se olhar novamente daqui a 10 anos, você vai perceber que o tempo, que você sofreu a ação do tempo, que o tempo te carcomeu, que você mudou. Então, esse corpo, ele sofre a ação do tempo. Então, espaço-tempo. Mas o espírito não. O espírito, ele não é do espaço-tempo. Então, o espírito é da eternidade. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui e falar de Freud, por exemplo, falar de sonhos. Em rápidas palavras, Freud dizia o seguinte, que a maioria dos sonhos que os seres humanos têm são lixo diário. São aquelas coisas que a gente absorve durante o dia. Ele também chega a dizer que sonhos, muitos dos sonhos, são coisas que a gente quis viver desde a infância e não conseguiu. Mas eu quero ir para o princípio básico, de que o sonho é aquilo que a gente vive no dia a dia e que à noite a gente é como se colocasse aquelas coisas para fora. Mas eu quero aqui me ater a sonhos mais profundos. Como é que a gente às vezes sonha com coisas que vai acontecer no presente?
coisas que vão acontecer, que aconteceram no passado. Às vezes a gente sonha com o passado. E às vezes a gente até sonha com o futuro. E muita gente se pergunta como é que eu sonhei e aquilo aconteceu. Isso nada mais é do que o espírito humano, que tem a capacidade de adentrar na eternidade quando ele sai do espaço-tempo. E a gente nem sabe realmente dizer por que isso acontece. Mas o espírito, ele tem essa capacidade. E quando o espírito ele sai do espaço-tempo e ele adentra na eternidade, o que é que ele encontra na eternidade? Então, na eternidade, as três linhas do tempo presente, passado e futuro é uma coisa só. Elas estão unidas. Então, quando o espírito ele sai do espaço-tempo e ele olha para a eternidade, ele vê os três tempos unidos em uma coisa só. Então, o espírito humano teria a capacidade de ver presente, passado e futuro em uma mesma linha, em um mesmo tempo, em um mesmo espaço. Isso é o espírito humano. Então, o espírito humano, ele se conecta com a eternidade. Então, por isso, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz que o corpo volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. E se a gente tem a percepção de que Deus está para além da eternidade, quando eu parto daqui, o corpo volta para a terra, diz Salomão, mas o espírito volta para Deus. Então, o meu espírito se conecta com Deus. É por isso que quando a gente recebe o Espírito Santo, é uma conexão de espírito para espírito. E eu quero terminar. Há um texto sagrado que ele diz assim, João 4:24. Deus é espírito. E quem adora a Deus precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Então, Deus seja louvado, porque o espírito que habita em mim, que foi soprado pelo divino, quando eu vou partir de um princípio de uma adoração ao divino, a Deus, eu não adoro a Deus com o meu corpo. Eu não adoro a Deus com o meu movimento. Eu adoro a Deus com o meu espírito. Deus é espírito e quem o adora precisa fazê-lo em espírito e em verdade. Então, o meu espírito eterno se conecta com o eterno divino da eternidade. E isso forma uma junção perfeita entre eu e Deus. Então, esse meu espírito que habita em mim foi soprado por Deus e ele um dia retornará para o divino. E esse espírito é uma coisa fantástica, porque é ele, essa consciência viva em mim, que sei de onde vim e sei para onde vou. Que essa consciência viva, que tem a percepção de que vou partir, mas ao mesmo tempo tenho a percepção de mim mesmo, consigo pensar. Sei lá, se eu fosse usar aqui um René Descartes, penso, logo existo. Então talvez esse meu espírito é essa consciência viva em mim, que, por exemplo, os animais não têm. Porque quando eu falo de partir desse mundo, os animais não se preocupam com isso, porque eles não têm essa consciência viva. Então, eu costumo dizer que a morte é somente para o corpo, mas o espírito, que é a coisa viva em mim, isso nunca morre. Portanto, para que todos nós tenhamos uma conectividade real com o divino, sinta Deus com o teu espírito, porque Deus está para a eternidade.
e o meu espírito também veio dele, da eternidade. Por isso nós nos conectamos com Deus através dessa coisa espetacular que é o espírito humano. Desde já agradeço aqui a atenção de todos vocês e peço, contribua com o meu trabalho, inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado.